Bom, então, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre as particularidades dos partos nas cadelas. Os alunos desse grupo são a Emily Zanetti, eu, Gabriela Fernanda, Gabriele Rampanelli, o Rafael Trombeta e o Regis Fernando. Então, como ocorre o parto na espécie canina? Nos momentos assim que a cadela for ter o parto, ela necessita de um lugar mais privado, que ela possa estar relaxada, sem estresse, para dar luz aos seus filhotes calmamente. É ideal que se construa um ninho para ela também nas últimas 2 semanas de gestação, para garantir um conforto, um ambiente aquecido e que ela se mantenha mais aconchegada para esse momento. Um dos primeiros sinais é a temperatura da cadela. Ela pode variar de 38,5 graus para 37, durante a última semana de gravidez, ela pode se apresentar um pouquinho inquieta e querer se isolar numa zona mais calma do ambiente que ela convive normalmente, né? Pode ter a perda de apetite, querer aranhar a cama, como um dos sinais mais comuns entre as 12 e 24 horas antes de entrar em trabalho de parto. A gestação da cadela, ela gira em torno de 60 a 64 dias, sendo que o parto é a expulsão de um ou mais fetos devido à ação hormonal causada pelo hormônio ocitocina e mecânico pelo estresse causado pelo feto e a contração do útero. Os nascimentos das cadelas geralmente costumam ser calmos, não tendo complicações, e geralmente o trabalho de parto ele dura de 3 a 12 horas e ele ocorre em 3 etapas que eu vou estar explicando na sequência a cada um. A etapa 1, então. A cérvix e o útero, eles preparam-se para o parto com umas pequenas contrações que vão ocorrendo. A vulva da cadela ela começa a dilatar para preparar para o parto. E durante essa fase do trabalho de parto, a cadela ela fica um pouco inquieta, agitada, pode até acontecer tremedeira, mas é bem comum, bem normal esses acontecimentos durante a primeira etapa. Já na etapa 2, ocorre a passagem dos fetos. Geralmente ela dura entre 3 e 12 horas, podendo demorar até 24 horas, dependendo do caso. A temperatura letal da cadela volta ao normal, quando ela estiver pronta para expelir os filhotes. Ela sente fortes contrações entre a saída de um feto e outro, seguido de um fluido translúcido a sair da vulva da cadela, que deverá ser seguido por um filhote nos próximos 20 e 30 minutos, tendo esse intervalo entre meio. Os cachorros nascem, normalmente nos intervalos desses 20 minutos, mas é bastante normal a cadela descansar durante o parto, então entre um e outro, podendo não ter contrações por período de até 2 horas entre cada filhote. A cadela deve romper os sacos amnióticos e os cordões umbilicais dos filhotes, antes de se limpar. Caso ela tente romper com os dentes ou o cordão umbilical, perto do filhote, quem estiver acompanhando o tutor, ele deve impedir e ele mesmo cortar, fazer esse cuidado. A etapa 2 ainda, né, um escorrimento esverdeado, acastanhado, ele pode surgir, que a placenta se separou, e se verificar essa situação, um filhote nascer nas próximas 22 a 4 horas, e se não nascer, o médico veterinário de confiança do tutor ou do proprietário deve ser entrado em contato, né? Porque pode ter surgido alguma complicação durante o parto e que precisa de uma atenção maior. Já na etapa 3, a placenta tem que sair totalmente após cada filhote ter nascido, e às vezes durante o trabalho de parto, a cadela come a placenta para receber energia e mais tarde vomitá-las, sendo que isso também é normal durante o parto, não tendo que se preocupar, mas caso ocorra algo assim, e se acontecer vômito e não parar, não cessar, deve ser entrado em contato com o veterinário de confiança. Dados pré-parto, vai ter os exames clínicos, né, como a ultrassonografia, que vai ser muito importante para acompanhamento de gestação dessas cadelas. E o pré-natal também ele é bom para como que está a mãe e os filhotes. E o exame ultrassonográfico, ele é próximo à data do parto, que é para verificar a presença de órgãos que são formados em fase final da gestação, como os rins e o movimento das alças intestinais. E, além disso, o número de batimentos cardíacos do feto, que é muito importante.
e é o dado para reconhecer um possível sofrimento fetal e também pode indicar que os filhotes devem nascer dentro das próximas horas. E também é para garantir um ambiente confortável, né, livre do estresse, oferecer água fresca, um ambiente é protegido para evitar as doenças, exercício deve ser moderado, e também é importante uma dieta boa em quantidades adequadas durante os primeiros 2/3 de gestação, pois as primeiras quinta e a sexta semanas de gestação, o crescimento fetal ele vai ser mais lento. E o tamanho fetal ele vai aumentar rapidamente nas últimas 3 a 4 semanas de gestação, resultando no aumento de peso entre 25% a 30% até o momento do parto. E nas últimas 3 a 4 semanas de gravidez, a quantidade de alimento ele deve ser gradualmente aumentada. E na última fase da gestação, a dieta fornecida ela deve conter níveis elevados de proteínas, carboidratos e também minerais. Complementando um pouco o que a Gabi disse, é muito importante dar a ração de filhote para a fêmea, para a mãe, no caso, nas 2 últimas semanas antes dela parir. Como a Gabi disse, essa dieta tem que conter um nível elevado de proteína, e é isso que a ração de filhote tem. Então, os cuidados durante o parto. Então, caso a fêmea necessite de alguma intervenção humana, devemos sempre evitar de puxar os filhotes com força, evitando de colocar também os dedos dentro da vulva, para que não ocorra nenhum trauma. Então, para que evite de causar algum trauma na vulva, chegar a rasgar algo desse gênero. Então, se auxiliar no parto, deve sempre evitar de puxar o filhote pela cabeça. Caso haja intervenção, sempre então puxar pelas patas. E na dúvida, procure um médico veterinário. Então, quando acaba puxando pela cabeça, sempre pode causar algum dano no filhote. Então, pode acabar sufocando o filhote ou até mesmo qualquer outra questão. Então, o filhote poderá precisar de ajuda de um humano, enquanto a cadela está a expelir um outro filhote. Então, nesse caso, deve-se sempre romper o saco amniótico em que o cachorro está e secá-lo rapidamente com uma toalha limpa, no sentido oposto do crescimento do pelo. Então, se o pelo sempre é sentido para trás, sempre pegar e puxar, secar sempre para frente com o pano. Então, com esse movimento de fricção, encorajará o cachorro a respirar. Então, também, se a cadela não limpou o filhote, ele pode ter fluído nas vias respiratórias. Então, também, sempre pegar o saco amniótico, que se estiver, por exemplo, na fuça do filhote, sempre tentar tirar e também a questão da limpeza para fazer ele respirar. Então, devemos colocar o dedo mindinho limpo, sempre dentro da boca, para remover o que for necessário, e limpar o nariz para que possa ser retirado todo e qualquer fluido que esteja obstruindo a respiração do animal, para evitar, por exemplo, um afogamento, asfixia. Friccione com uma toalha para encorajar o cachorro a chorar, porque isto ajudará a sair qualquer fluido que possa ter engolido. Falar um pouco sobre os cuidados pós-parto. Então, um dos principais fatores é o consumo do colostro, pois cerca de 90% a 95% da imunidade passiva da mãe vai passar para o filho e vai ser na forma do leite. Então, é essencial que todos os filhotes mamem nas primeiras 8 horas, sendo que até 16 horas ainda haja produção de colostro, só que em menor quantidade e qualidade. O principal desafio é fazer com que todos os filhotes da ninhada ingiram uma quantidade adequada, e se faz necessário, por vezes, a intervenção e auxílio do filhote na mamada. Outros cuidados, o ambiente deve ser limpo e confortável. Após o trabalho de parto, fornecer à cadela e também aos filhotes um local limpo, com cobertores limpos, e avaliando a necessidade de fornecer aquecimento. É ideal que seja um espaço só para cadela e filhotes, onde não haja interrupções de terceiros.
A alimentação, hidratação, então deve ser fornecido um local próximo para que ela consiga chegar alimento e também água, onde ela vai precisar bastante. E após o trabalho de parto, também deixar um local próximo ao ninho, né, com água e ração, fornecer ração de qualidade, incluindo suplementação de vitaminas e minerais e aminoácidos. Avaliar se a cadela está produzindo leite suficiente para a ninhada, então é muito importante ver quantos filhotes que tem. Muitas vezes ela não vai ter leite suficiente. Se for necessário, pode se suplementar a dieta. Bom, então eu vou falar um pouco sobre as curiosidades. Então, nas situações do parto normal, onde os fetos eles nascem por conta própria, sem o auxílio necessário pelo homem, ele é denominado de parto eutóxico. Já no parto, onde necessita da intervenção do homem, é chamado de parto distóxico, sendo que necessário chamada cirurgia cesariana. O outro problema que pode ocorrer durante o parto, que é a inércia uterina, sendo um dos principais problemas e é o mais comum no parto, sendo a incapacidade do útero contrair. Então, o útero não vai conseguir fazer a contração correta para fazer a expulsão desses filhotes. Então, a gente vai precisar intervir nesses casos. Então, pode ocorrer em quaisquer raças, né? Mas tem relatos de maior frequência nas cadelas braquicefálicas e também nas dólicocefálicas. E também naquelas mães de primeira viagem, né? Nas cadelas, principalmente de primeira cria, como a gente diria as primíparas. Então, vou falar um pouquinho sobre a inércia primária, que ela pode se apresentar como uma ausência total dos sinais de parto, e ela se deve principalmente às falhas dos estímulos endógenos, onde pode ser de um feto único ou quando os outros fetos são muito grandes. Muitas vezes, as medicações administradas elas não são suficientes para induzir o parto na espécie, nas cadelas, como por exemplo. Então, normalmente a gente precisa partir para uma segunda via, que é a cesariana, porque sozinha, a partir de hormônios como a ocitocina, ela não vai conseguir fazer a expulsão desses fetos. Então, já na inércia secundária, ela é a mais frequente que acontece nas cadelas e ela acontece por uma exaustão da musculatura do útero. Então, na presença de grandes ninhadas, como, por exemplo, cadelas parideiras, né, que fazem crias para venda de cachorros. Que a cadela já vem de muitas gestações e a contração do útero não tem mais tanta elasticidade para poder fazer a contração uterina. Então, também pode ser de uma má orientação dos fetos no canal pélvico, pode ser um esforço da mãe, que também pode ocorrer pela presença de tumores. A cadela que vem de muitas ninhadas pode ter um ovário policístico, algum tumor ali no útero, né, que pode impedir a passagem desse feto. Então, as distocias fetais intrauterinas por dilatação insuficiente também pode acontecer, né, por ninhadas muito grandes, e com isso ela promove um trabalho de parto muito mais prolongado, como as meninas falaram antes, um trabalho de parto normal dura de 3 a 12 horas, então isso pode levar 3 a 4 dias, e às vezes fica o feto ali enroscado, não consegue sair, e o feto já acaba estando morto e a mãe cansada, né? Ou também, pode ser também por uma ruptura de torção uterina. Se utilizar medicamentos e esse mesmo não for possível restabelecer as contrações, a gente tem que partir para uma cesariana de emergência. E era isso o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.